Olá pessoal, estamos começando mais um Conexão Escolar e na aula de hoje vamos falar sobre Taekwondo. Essa arte marcial que é rica em conhecimentos culturais, filosóficos e não só apenas na parte de lutas. A modalidade foi criada por Shin Eng, no local Coreia do Sul, há mais de 2000 anos. E por quê? O 24º rei da dinastia Silla iniciou uma tropa de elite na arte de combates livres. Essa arte marcial é a mais antiga, influenciou várias outras artes marciais. Naquela época, haviam vários estilos, por isso, conotações diferentes da arte marcial. Mas a que vamos tratar na aula de hoje será a arte marcial Taekwondo, numa versão olímpica, que tem aí a sua confederação, a WTF, hoje conhecida como WT, que seja World Taekwondo, que seja um Taekwondo mundial. Existem nesse período, o período do Taekwondo esportivo, né, que é a que vamos dar esse foco, ela é voltada para o chute, soco, flexibilidade, reflexo e a velocidade. Não há como a gente dizer assim quem foi o criador exatamente da arte marcial. Houveram algumas modificações, mas a primeira identificação que tem, como você pode olhar aí na sua tela, é a questão da gravura num túmulo, né, há 670 anos antes de Cristo. O Taekwondo, ou TKD, são as três formas de se pronunciar o nome dessa arte marcial, significa uma fusão da sua palavra coreana. Tae quer dizer pé, Kondo, mãos, e Do, caminho, né? O Taekwondo tornou-se um esporte olímpico nos Jogos de Seul, lá na Coreia, né, em 1988. Em Barcelona, na Espanha, em 1992, como esporte de exibição. Após passar um período em Atlanta, lá nos Estados Unidos, em 1996, foi incluído no programa olímpico e paralímpico, valendo a medalha na edição de Sydney, Austrália, em 2000, e paralímpico nos Jogos de Tóquio, lá no Japão, também previsto para 2020. Claro que agora vai ser 2021, por conta dessa pandemia. O objetivo nas Olimpíadas é marcar pontos. Vence aquele adversário, o adversário é aquele que marcar maior número de pontos. Existem sensores que detectam os pontos de contatos nessas áreas pontuáveis, seja no colete, seja no capacete. O sistema de pontos, a partir desta data, é a seguinte: 1 ponto para a falta cometida pelo adversário, 1 ponto para o ataque válido ao colete com punho, 2 pontos por ataque válido ao colete com o pé, 4 pontos por ataque válido giratório ao colete com o pé. Eu particularmente acho muito bonito esse daí. Olha a imagem na tela, né, desse contato do giro. 5 pontos para o ataque válido giratório à cabeça com o pé. Veja, no primeiro é com o colete e o outro com o pé na cabeça. E 3 pontos por ataque válido à cabeça com o pé, tá? Existe neles também um sistema tipo um VAR, esse sistema eletrônico que, no caso de dúvida, ele possa checar, né? Como diz o pessoal de Libras, o VAR, ali ó, a telinha, né? Então, esse sistema instantâneo replay que pode ser pedido pelo treinador. As condições de vitórias: por nocaute, resultado final, margem de pontos no final do segundo round ou qualquer altura do round final, morte súbita, quem fizer ganha, superioridade, desistência, desqualificação, decisão punitiva do árbitro central. Categorias de peso são divididos em homens e mulheres e os seus respectivos pesos. Vejamos aí na tela.
Abaixo de 58 quilos para os homens, 68, abaixo de 80 e acima dos 80 quilos. Nas mulheres, abaixo de 49 quilos, abaixo de 57, abaixo de 67 e acima de 67 quilos. Equipamentos de competição. Vou começar falando do capacete. Apesar da imagem estar apresentando aí o capacete branco, esse hoje não é mais utilizado. Ou é o vermelho ou é o azul para diferenciar um atleta do outro. E assim também combinar com o protetor torácico, que você já está conferindo aí. Esses pontinhos brancos são os sensores que são distribuídos nesse protetor torácico. Tem o protetor genital ou coquilha, né? Que é para proteger justamente as partes. O protetor bucal, protetor de antebraço, luvas e o protetor de pé e de canela. Veja o desenho dele. A área de combate. A área de combate, ela tem essa área de segurança aí vermelha, que você observa, e tem essa área da competição, que é azul. Os dois competidores, os dois lutadores, ficam numa distância de 2 metros da posição inicial. E essa área vermelha aí, de segurança, ela pode variar de 10 a 12 metros. Enquanto que a área azul permanece 8 metros quadrados, ou seja, 8 por 8. Tempo de luta. São 3 rounds de 2 minutos cada, um intervalo de 1 minuto para descanso dos atletas entre um round e outro. O cronômetro é pausado a cada interrupção do árbitro. Persistindo o empate, após o final do terceiro round, é disputado um round adicional. O primeiro atleta que marcar o ponto torna-se o vencedor do confronto. É aquilo que eu falei agora há pouco. Com relação à decisão, quem fizer ganha, né? Fundamentos do Taekwondo. Eles podem ser físicos, podem ser específicos e defesa pessoal, que se divide em 5 movimentos. Antes de ir para a tela exatamente, eu queria trazer uma informação. Lembra que lá atrás eu falei que havia mais de um estilo? Pois bem, algumas coisas relacionadas ao Taekwondo tinha também o uso de outros objetos, né, para a defesa pessoal, inclusive com o cunho militar. Mas foi retirado, pelo menos nesta perspectiva, para poder entrar dentro do programa do Comitê Olímpico e Paralímpico, que são realizados esses jogos, né, das artes marciais. Vamos aí para a tela então. De ataque e defesa contra um adversário imaginário, tipo aquele kata do karatê, certo? De base aos diversos golpes, defesa tanto com as mãos quanto com os pés. De luta simulada por 2 com treinos de soco, realizando um oponente na altura do rosto e realizando a defesa. E contra-ataques por parte do outro, visando a incapacidade do atacante. Volta aqui para mim, por favor. Então, veja. Ele começa a treinar sozinho, o adversário imaginário. No segundo momento, ele fica treinando a base, como seria essa defesa com o braço, com a perna, o chute, enfim. Numa outra oportunidade, ele treina um contra o outro. E aí tem a luta simulada apropriada, que aí a gente volta para a tela de novo. A luta simulada aprimorada é em defesa de contra-ataques de 1 ou 2 ataques, com socos, chutes, cuteladas, golpe ou um ataque com a ponta dos dedos e das mãos dos outros. Vem para mim aqui, ó, a tela. Então a cutelada, ó, deixa eu ver se Walter consegue pegar aqui essa imagem. Aqui, ó, essa partezinha aqui da mão, e ele dá aquela pancada, certo? Então ele vai de frente e bate. Então aproveitando essas espetadas na região diversa do corpo. Então é a luta simulada e aprimorada. E também tem a luta simulada iniciada na posição ajoelhada. Ou seja, o atleta, o lutador do Taekwondo, ele vai aprender a lutar partindo de joelhos, como se fosse um ataque onde ele está sentado. Então ele até poder se levantar, reagir de frente ao adversário, ele precisa ter essa noção. Então também é treinado, por isso, esses 5 estilos de movimentos durante o treino.
Existem 10 tipos de faixas. Você pode olhar nessa sequência, aí que vai aparecer na sua tela, talvez não apareceu a faixa cinza, mas por quê? Porque segundo a AWT, que é a Associação Mundial do Taekwondo, não homologou a faixa cinza, tá? Mas vamos conferir então essa sequência oficial das faixas da modalidade. A branca, amarela, laranja, verde, roxa, azul, marrom, vermelha, vermelha e preta e a preta. Lembrando que a preta vai do primeiro ao 9º dan. Então, voltando aqui para mim, você observa que cada faixa dessa representa um grau que a pessoa vai adquirindo ao longo dessa vivência da arte marcial. E quando ele já chega no nível preta, já está aí bem avançado. Taekwondo no Brasil. Em 1970, o Taekwondo é oficialmente introduzido no Brasil. Em 73, acontece o primeiro Mundial da WTF, em Seul, Coreia do Sul. Em 91, conquistou a sua primeira medalha em mundiais. O bronze do Brasil veio com Jorge Gonçalves. Em 2018, o primeiro brasileiro de Taekwondo, realizado em São Paulo, capital paulista. A Natália Falavinha, que é essa que aparece na foto, é uma das maiores e das mais vitoriosas lutadoras de artes marciais do mundo. É a brasileira com o maior número de medalhas internacionais no Taekwondo. E em toda a história, a única atleta do Brasil campeã mundial da modalidade nas categorias júnior, adulta e universitária. Em 2000, viajou para sua primeira competição internacional e conquistou para o Brasil a primeira medalha de ouro em campeonatos mundiais. É interessante falar que, assim como você diz, o Goiama, lá no tênis de mesa, Pelé no futebol, falar em Taekwondo e não falar de Natália, você não falou da arte marcial, né? Então, a Natália Falavinha disse que para obter aí a sua maior resistência física, força, ela realizava treinos com adversários masculinos. Assim, ela conquistou a primeira medalha olímpica em Pequim em 2008. E aí você vê a imagem da foto dela lutando realmente com homens nesse período de treinamento. Eu também falei agora há pouco da arte marcial com cunho militar. O exército sul-coreano recebeu o treinamento de Taekwondo em 1953. As técnicas ajudavam os soldados a terem mais resistência, atenção e força física. A Coreia é campeã. A Coreia do Sul é o país que mais possui medalhas em competições mundiais do Taekwondo em todas as categorias, seja ela feminina ou masculina. Outra curiosidade interessante é que a faixa preta, como a gente citou há pouco, significa dignidade, dedicação, postura e liderança. Por isso, seus detentores são muito respeitados e chamados de mestre. Pessoense e a esperança do Brasil na arte marcial na próxima Olimpíada. E aí a imagem você está tendo a foto de um paraibano, de João Pessoa. Ele é o Edival Marques Quirino Pontes, o netinho. Ele é aqui de João Pessoa e foi o primeiro brasileiro da arte marcial classificado para as Olimpíadas de Tóquio, Japão, 2020. Atualmente, é o 6º colocado no ranking olímpico e mundial de Taekwondo para lutadores de até 68 quilos. Os Jogos Olímpicos de Verão da Juventude, em 2014, conquistou ouro. Também foi ouro no Campeonato Mundial de Taekwondo Júnior, em 2014. E se não bastasse, campeão em 2018 no Campeonato Pan-Americano de Taekwondo. 2 anos antes, ele já havia conquistado a prata. Nos Jogos Pan-Americanos em Lima, Peru, em 2019, foi ouro também. E no Grand Prix Mundial de Taekwondo, WTF, ele conquistou, durante essa competição, 3 medalhas de bronze. E esse daí é o Edival Marques, o netinho.
Destaques da modalidade olímpica. Daqui a pouco vou falar também da paralímpica. A Natália Falavinha, que a gente citou há pouco tempo, Pequim 2008, ela conquistou a sua medalha. Mas antes ela tinha sido quarto colocado em Atlanta e 11º em Londres. Maicon Andrade, bronze Rio 2016. Esse, infelizmente, não vai estar lá em Tóquio. E Diogo Silva, quarto colocado em Atlanta e também em quinto em Sydney. O taekwondo do Brasil alcançou expressivas conquistas. Foram 26 medalhas mundiais, 14 Jogos Pan-Americanos e 3 conquistas olímpicas. E aí você diz aí, 3? Sim, porque tem a juvenil, que foi com o paraibano, que a gente acabou de citar. Agora os Paralímpicos. Em Tóquio 2020, mesmo a edição acontecendo em 2021, tem a estreia do Para-Taekwondo nos Jogos. E aí nós temos os destaques. Um deles, o Nathan Torquato, ouro nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. Débora Menezes, campeã mundial, vice-campeã Pan-Americana e classificada também para os Jogos de Tóquio, no Japão. E aqui, de João Pessoa, também temos mais 2 pessoas para citarmos. Os atletas da Paraíba, destaque internacional, o Netinho, que a gente falou há pouco, na parte olímpica, e os paralímpicos, a Silvana Fernandes e Débora Menezes, todos da Paraíba filiados à FPTO, que é a Federação Paraibana de Taekwondo Olímpico, e aqui de João Pessoa. Então a gente faz esse destaque, tá certo? Bem, esse é o resumo que eu quero passar para vocês nessa aula, destacando para vocês que a arte marcial, ela não é só apenas a luta pela luta, mas todo o contexto. Se você quiser aprender um pouquinho mais, pesquisa lá sobre o Taekwondo, pergunta ao teu professor de Educação Física na escola, que com certeza você vai ficar muito bem informado. E o importante é praticar em uma associação filiada ao CREF e, de preferência, professor de Educação Física, tá certo? A todos vocês, um abraço e bola para frente. Tchau!